quando você termina a faculdade, você... O OPT, CPT, isso aí, OPT. Exactly. E aí eu já tinha OPT. Na verdade, eu só fiz esse com o corretagem, assim, uns 3 meses. Depois eu já tinha OPT, já tinha o social, já tava uma coisa mais andada. E eu tinha, a partir do W Hotel, eu tinha como permanecer em Miami e eles darem entrada para um visto H-1B. Eu acho que era H-1B. Que eu realmente trabalho. Sim, eles gostaram de mim, eu tinha o idioma que na época, por mais que tinha brasileiro, não tinha muitos trabalhando e nesse setor ainda, então eles iam me oferecer o H-1B. Só que, paralelo a isso, eu estava vivendo uma vida que não fazia sentido assim com aquilo que eu queria para minha vida. Como assim? Miami, né? É muita festa, é muita... Eu não me encaixo, assim... Bastante ostentação, festa, sacanagem. Sim. Miami é uma bagunça. Pra quem gosta de bagunça. E eu acho que ficou pior hoje em dia. Eu acho que quando eu estava lá, ou eu não percebia, de repente. Eu sempre amei praia, então praia era o meu foco, ia pro shopping, saía, enfim. E eu tinha uma vida boa, estudava muito, também estudava muito. Mas, assim... Eu fui vendo, assim, que não era aquela vida que eu queria. Eu tava com 22 anos. Eu liguei pra minha mãe, lá vai eu de novo. Mãe, eu não tô mais gostando de Miami. Ela falou, como assim, filha? Falei, então, eu tô gostando de Miami, mas eu não tô gostando de Miami como eu gostava. Ela falou, o que foi? Eu falei assim, eu tô me sentindo perdida. Parece, assim, que eu tô vivendo uma vida que eu sempre sonhei, mas não faz mais sentido com aquilo que eu quero. Eu quero me casar, eu quero ter uma família, eu quero... poder trabalhar sem estar preocupada com visto, eu quero, enfim. E foi paralelo a isso no Brasil, era a época que ia ter a Copa do Mundo e as Olimpíadas. Aí Nós estamos que ano? Eu não lembro. 2012. 2012. 2012. E aí eu pensei assim, na pior das hipóteses, eu posso ir morar na Europa depois, que eu tenho cidadania europeia, mas eu tô abrindo mão dos Estados Unidos, que sempre foi um sonho. E que meu pai lá atrás falou que eu nunca ia gostar e eu era apaixonada pelos Estados Unidos. Mas realmente a minha vida não fazia mais sentido em Miami. Então, minha mãe falou assim, você vai abrir mão de um H-1B visa, de uma vida, né, possivelmente para crescer nos Estados Unidos. Qual o nome da tua mãe? Cristina. Pra vir morar. Não, pra ir morar, ela nem tava lá. Pra ir morar no Brasil, você está crazy. Falei, mãe... minha avó tinha falecido no ano que eu comecei a faculdade e meu avô tinha falecido no ano que eu finalizei a faculdade. E apesar do fato deles morarem tão longe, não ter o WhatsApp de hoje, não ter nenhuma dessa comunicação, eu tinha um vínculo muito forte com eles. A gente mandava cartinha, eu tenho até hoje uma caixinha de carta. A gente falava sempre que podia. E esse sonho ficou em mim. Apesar que eles não estavam mais lá, eu queria morar no Brasil. E aí eu morei no Brasil. Quanto tempo? Sobrevivi, né? Você trabalhou no Brasil? Você fez o quê? Bastante. Eu fui... A princípio, eu fiz o meu currículo aqui já. Cheguei no Brasil. Eu confesso que eu esperava ter mais oportunidades no Brasil. Pelos idiomas, na época eu falava francês fluente. Hoje em dia eu consigo me comunicar, mas eu falava fluentemente francês. Inglês sempre foi fluente. E o português estava encaminhando. E aí eu cheguei no Brasil e falei, Copa do Mundo... Tu não aprendeu espanhol? Você fala um portunhol? Eu falo portunhol, não falo espanhol. Não perfeito. consigo. Eu sempre falo isso, deixo bem claro, porque existe portunhol, existe espanhol. Mas eu me comunico, sim, se for necessário. Eu cheguei no Brasil com a expectativa. Nossa, eu tenho esse currículo que eu tenho, já morei em vários países, falo idiomas, eu vou pelo menos trabalhar na Copa do Mundo e nas Olimpíadas. E nada andava. Eu fiz 18 entrevistas em 2 meses, eu acho, que eu conseguia. Não conseguia emprego. O máximo que eu conseguia era um estágio que não era pago. Enfim, era uma realidade que eu não esperava viver. E muitas frustrações também, assim, eu tinha muita expectativa. E é isso que eu falo, né, que eu sempre falo, a gente vê um lugar, eu via de férias. Mas morar, viver o dia a dia, as experiências é diferente. É muito diferente. É uma realidade totalmente diferente. A gente chega num lugar, a gente tem a visão das férias, não do dia a dia. E na época eu não entendia. Hoje, no que eu faço, eu entendo isso. Mas foi muito frustrante. E eu acabei fazendo pelos meus idiomas, era a minha única saída, né, para encontrar algo para fazer. Eu abri uma microempresa, não era nem empresa, eu acho. Pra fazer o quê? Tradução. Aí eu me eu fiz uma prova para a Junta Comercial do Rio Grande do Norte, para francês,
Não abriram pro inglês para mim, falaram que já tinha 2 pessoas oficiais. E aí eu fiz só francês. E eu acabei ficando bem isolada, bem triste, me sentindo muito sozinha no Brasil. Sozinha. Sem casar, sem namorar, nada? Nada. Nessa época, na verdade, eu tava muito sozinha. Quase assim, eu não quero dizer estado de depressão, quem sou eu pra diagnosticar. Mas tava bem triste. Muito, e muito sozinha. E aí eu acabei conhecendo um casal maravilhoso de Balneário Camboriú. E eles tinham um escritório da Century 21. E eu já amava, né, a experiência que eu tive como corretora unofficially em Miami, a experiência que eu tive ajudando um corretor, na verdade, que eu nunca fui corretora ali, mas que eu ajudava ele. E eles me permitiram, assim, se juntar a eles. Eu ajudava no escritório, fazia tradução, enfim. E, claro, as minhas traduções quando tinha tempo, né? E chegou um casal para ver como o mundo realmente, Deus tem tudo programadinho, perfeitamente planejado. Chegou um casal com interesse de investir nos Estados Unidos, em Orlando. Uau! E você ouvir isso em Natal, Rio Grande do Norte, é uau mesmo. Na época, né? Hoje em dia, claro, não, mas na época. E aí o meu chefe falou assim, Margot, tipo, totally, pra você, Flórida. Falei, Orlando, não é Miami, eu conheço Miami. E eu falei, eu convenço a eles rapidinho, eles vão morar em Miami mesmo, porque eu tenho, né, os contatos, eu conheço. Aí eles falaram, não, Margot, eles querem Orlando. Eles vieram, eu conheci, super queridos. Eu falei assim, por que Orlando? Eles, a gente tem uma família, a gente prefere, eu acho que Miami é muito... E tudo aquilo que eu tinha sentido, que não condizia mais com aquilo que... Aí realmente isso foi, eu falei, infelizmente eu não conheço ninguém pra te ajudar em Orlando, mas é Century 21. Vamos entrar em contato com alguém na Century 21 em Orlando e de repente é uma referral. E aí eu entrei em contato com 3 Century 21s aqui em Orlando. E um deles foi da pessoa que eventualmente seria o meu chefe aqui e hoje é padrasto do meu esposo. Nossa, olha só. A gente se conheceu pelo Skype na época, que não era Zoom. E a gente conversou ali, o que você está fazendo aí? Aí eu expliquei, né, que eu tomei uma decisão depois da faculdade, eu estava experimentando o que era morar de fato do Brasil, que eu nunca tinha tido a oportunidade, enfim. Isso foi em fevereiro. Ele acabou ajudando um pouco o casal, eles acabaram nem comprando com ele, eu não sei exatamente o que foi acontecer, mas a gente manteve esse contato. Ele falou, olha, é fevereiro, mas eu tenho uma trade show que eu vou fazer em São Paulo em julho. Será que você me ajuda com tradução? Enfim, você tem um pouquinho de background com real estate, você pode me ajudar? Eu falei, olha, posso. E aí eu fui, me encontrei com ele em julho, eu comecei a fazer esse trabalho. Naquela época, ele estava abrindo em Champions Gate, um condomínio. E ele falou, você vai falar isso, 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 mas você traduz na hora, é só traduzir para mim. E ele me explicou tudo, eu falei assim, você me permite tentar falar, porque às vezes fica, né, essa coisa de traduzir. Ele falou assim, e se você se acha confident o suficiente, até brincou. Naquele trade show eu vendi 7 deposits de casa. Que legal. E aí eu me senti assim, pela primeira vez em muito tempo, útil. Eu me senti, não que eu precisava necessariamente ser reconhecida, mas eu estava num estado tão ruim, tão só, tão isolada, que receber aquele reforço mesmo, assim, nossa, você ainda é uma pessoa, você ainda é uma profissional, existe ainda potencial, ajudou muito. E ali, a partir dali, ele me contratou, eu trabalhava no Brasil, fazia todas as traduções oficiais da empresa, fazia todas as ligações, eu acompanhava clientes. Então, ele vinha para o Brasil na época, ou alguém da equipe da construtora, a gente fazia trade shows, reuniões, a gente sentava, eu explicava todos os termos, a gente fazia tudo, e às vezes acompanhava eles para cá, para Orlando. E aí eu comecei a fazer isso back and forth. Legal. E aí abriu, claro, a oportunidade, eu acabei trabalhando nessa construtora por 8 anos, e eu só parei por causa do meu filho. Feltram. Qual? Feltram. Feltram. Eles são vacation homes. E aí... Eles são construtora? Incorporadora, construtora, e eles faziam, agora depois da pandemia desandou um pouco, eles faziam property management. Mas o foco deles sempre foi Inglaterra, Canadá. Entendi. Mais Inglaterra e Irlanda, na verdade, porque os donos são de lá. E o Brasil foi um mercado, assim, aos pouquinhos que eles foram atraindo, mas mais para townhomes do que as casas maiores que eles vendiam para os ingleses. Então, eu acabei trabalhando para tudo. Aqui nos Estados Unidos?